Bora, fiel, para as últimas informações do Corinthians nesse sabadão agitado. O Timão que apresentou ontem o Lingard oficialmente e a torcida já vive expectativa para a estreia do inglês com a camisa do Timão. E falar inglês, tá pipocando mais o nome de um jogador europeu para vestir a camisa do Corinthians, Dele Alli, que está sem clube. A torcida do Timão tá pedindo muito o nome desse jogador para ser o último reforço do Corinthians. Informação que eu vou dar aqui para vocês e muito mais nesse vídeo. Tem o Ranieri que já treinou ontem com a equipe do Timão e está preparado para enfrentar o Coritiba na próxima quarta-feira. Deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Fala, fiel, aqui Jesse Lingard. Vai, Corinthians! Tá bom, tá aprendendo direitinho. Temos aí, ó, Jesse Lingard na passagem pelo FC Seul, 67 jogos, 60 como titular, então 90%. Minutos por jogo, 77, 19 gols e 10 assistências. Ele atuou pelo clube entre 2024 e 2025. O jogador que, olha, todo mundo passou a conhecer mesmo quando jogava no Manchester United. 33 anos, ele tem um contrato até o final do ano, mas ele ainda pode renovar, mas isso depende de metas. Vamos lá então, Elton Serra, ele é um super reforço ou é mais pela grife? Como é que você imagina esse Lingard no Corinthians? Acho que tá no meio termo, Marcela. Não é um super reforço, mas não vem pela grife. É porque é um jogador que traz uma bagagem, logicamente, de grande parte da sua carreira no futebol europeu, no futebol inglês, né, especificamente, né, porque jogou por clubes menores até ser aproveitado no time principal do Manchester United, foi emprestado para alguns clubes, depois o West Ham, Nottingham Forest, e aí resolveu arriscar a sua carreira fora da Inglaterra, jogando na Ásia. E vem de um país que muitos brasileiros jogaram também e precisaram de adaptação quando retornaram ao Brasil. Ele tem uma questão adicional, nunca jogou, né, no Brasil, tem a barreira da língua, pelo visto vai aprender português rapidinho, pelo que a gente já pôde perceber. É um jogador que mudou suas características ao longo da carreira, era um ponta, era um jogador de velocidade, de 1 contra 1, foi se tornando um segundo atacante, jogando ali mais próximo da área. Com 33 anos é natural que isso aconteça. Minha curiosidade maior é essa, inclusive, para saber como ele será aproveitado, porque se você tem o Memphis e tem o Yuri Alberto, o Lingard ele pode funcionar ali como um jogador, um meio atacante, né, do lado inverso onde joga o Memphis. O Memphis na esquerda, ele na direita, por exemplo, com o Yuri Alberto um pouco mais à frente. Isso é possível de acontecer. É claro que tem que ter esse comprometimento sem a bola também, muito necessário hoje no futebol. Mas eu acho que é um jogador que vai ser útil para o Corinthians. Não dá para esperar o Lingard de 10 anos. Foi um jogador que inclusive demorou muito para explodir. Se esperava muito dele quando ele subiu para o time profissional do United, mas ele, claro, pegou também uma fase ali de transição pós Alex Ferguson que não ajudou, né, ele a desenvolver melhor o seu futebol, né? O Rashford teve até muito mais oportunidades. O Andrés Pereira, que também é da geração dele ali, também teve mais oportunidades nesse time titular do Manchester United, mas eu acho que pro futebol brasileiro ele pode trazer algo diferente, não só fora de campo, né, como a gente já pôde perceber, mas dentro dele também. Mas requer tempo, Marcela. Tempo que eu acho que vai ser bem interessante para ele, né? 4 jogos que o Corinthians tem no mês de março pode ajudar, inclusive, a ele se adaptar rapidamente. Mas ficaria no meio termo. Não é nenhuma super estrela num jogador para parar realmente o país, mas é um jogador diferente. Nem aquele jogador da grife, né? Veio porque jogou no Manchester United. Eu acho que dentro de campo ele pode contribuir também para essa equipe do Corinthians, a princípio, né, até o fim da temporada, mas quem sabe por mais tempo aí com a camisa do Timão. Pois é, depende aí de cumprimento de metas para ele ter essa renovação de contrato por mais tempo. 33 anos é uma idade ok, tá magrinho, deve ajudar muito sim esse Corinthians. Agora tem uma coisa, hein, Elton? Ele não vai querer ser chamado nem de orelhudo, nem de pé de rato, né? Se ele souber o já que é. Já começou assim. Se liga só nessa notícia rapidão, fiel, que tá bombando nas redes sociais com a torcida do Corinthians. Dele Alli vira assunto na torcida do Timão, que se divide sobre contratação do meia. Dele Alli está livre no mercado da bola desde que rescindiu com 1907 da Itália, mas segue treinando, segundo ele, não vê a hora de atuar novamente. Essa notícia tá pipocando na internet aí, mano. Dele Alli, quem não lembra dele no Tottenham, era pra ser, cara, um dos grandes jogadores no Tottenham, chegou a jogar muita bola e parece que a torcida do Corinthians
aprovou a vinda dele pro Timão. E normalmente quando isso acontece, costuma chegar em gente da diretoria e costuma analisar. Inclusive esse perfil aqui no ex-antigo Twitter publicou assim, Mercado da Bola, o nome do perfil: ex-Tottenham, Dele Alli pode ser mais um reforço renomado no Corinthians. Será que pode acontecer? E você aí, gostaria do Dele Alli no Timão? Você lembra do futebol dele? Comenta aí. Tem uma notícia rapidão envolvendo o Ranieri. Informação do Globo Esporte: o volante Ranieri participou do início do treino do Corinthians nessa sexta-feira, ontem, no CT Joaquim Grava, enquanto se recupera de um desconforto no tornozelo esquerdo. Foi a primeira atividade em campo desde a infiltração realizada na última terça-feira. A expectativa é que ele esteja à disposição para o jogo contra o Curitiba na quarta-feira na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. Agora bora pro próximo corte aí, Fiel. Vamos lá, eu quero ouvir mais dele, mas se tivesse que escolher agora, rapidinho, hein? Fish and Chips ou Dogão? Dogão. Ah, bom, eu ia de Dogão também essa sexta-feira. E o Dottoli? Fish and Chips. É um lorde mesmo, este Felipe Dottoli, o nosso diretor do Mas tem que Sport ser Center. aquele completo, né? Completo? Até com batata palha e creme de milho. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Que maravilha, hein? Purê de batata. Na prensa. Na prensa. Vamos lá, vamos seguir aqui o Sport Center. O Lingard anunciado o contrato até o fim do ano, com possibilidade de extensão ao reforço, mais um do Timão nesta temporada. Ele já falou como jogador do clube. Eu vim até ver de onde ele é, porque no Reino Unido, porque o sotaque dele é difícil, né? Warrington. Ele é de Warrington. O Memphis, que é holandês, mas fala um bom inglês, é um nível intermediário, se entende melhor. Esse aí vai ter pós-jogo que vai dar trabalho, André. Se ele não quiser ser compreendido, ele conseguirá. Consegue. Consegue. Se quiser mandar uma mensagem para ninguém entender, ele consegue. O valor dessa contratação, André, que foi? É aquilo que a gente falou no dia em que ela se tornou oficial. Esse é um jogador que atuou na elite da elite, não por tanto tempo assim, é verdade, mas jogou no Manchester United, jogou na seleção inglesa, não uma partida ou outra, sabe? Às vezes, e eu não estou aqui desfazendo das carreiras de jogadores que fizeram 2, 3 atuações, não importa, pela sua seleção nacional. Isso é um patamar que não é para qualquer um. Mas o Jesse Lingard jogou na Copa do Mundo de 2018 pela seleção inglesa. Ok, faz 8 anos. Então nós estamos falando de algo que está distante do momento atual. E ele foi jogar no futebol asiático. As informações indicam que ele está em forma para se colocar à disposição do seu novo time, negociou com o Remo, acertou com o Corinthians, que o Corinthians tenha feito toda essa negociação de maneira responsável e transparente. Não haveria qualquer tipo de explicação compreensível se não fosse assim, dado o que aconteceu com o Corinthians recentemente e o que a diretoria atual está fazendo, e agora entender se o Lingard vai dar o retorno técnico que um jogador que atingiu o nível que ele já atingiu na sua carreira profissional promete. Tomara que seja verdade. Tomara que esse retorno técnico aconteça e o Gessinho, né? Porque já dá para criar um apelido para ele, mas se ele não gostar também, tudo bem. Chegou de verdade. Ele está aí. Pascoalzinho, do reino à favela, Jesse Lingard faz parte agora do bando. Olha lá, 33 anos, meio atacante revelado pelo Manchester United. Atuou pelo Leicester, pelo Birmingham e pelo Brighton, pelo Derby County, pelo West Ham por empréstimo. Saiu do United em 22 para o Nottingham Forest, jogou no FCCU em 24 e 25. 32 jogos, 6 gols, 4 assistências pela seleção inglesa, tendo jogado como titular a Copa de 2018, onde a Inglaterra alcançou a semifinal, não foi isso, Fabrício? Foi longe. Olha, isso, biografia legal, o reforço corintiano tem. É reforço? É reforço? É contratação. Não é reforço ainda? Não, eu acho que só vai ser reforço quando ele provar dentro de campo. Eu sempre faço uma distinção aqui com vocês, né? Essa é uma marca que a gente traz desde sempre, né? Tem reforço e tem contratação. Essa, para mim, é uma contratação. Mas um sujeito com um histórico assim não é reforço? Eu quero ver. É melhor jogar. Quero ver jogando. Quero ver o que ele pode render. Ele pode jogar de centroavante. Ele jogou... Mas é mais meia, né, Pascoalzinho? Mas ele não é um jogador alto, é um jogador de 1,75 m, é um jogador leve, né? Porque ele é bem magrinho. Então, é um jogador que pode usar... O Corinthians pode usar de várias maneiras. Pode usar como atacante, central. Você vai ver alguns gols dele jogando
como um centroavante. Nesses jogos ele vai ver. O Pogba, botar a bola que o Pogba botou pra ele. Foi bem nessa, hein? Hã? Ele foi bem nesse gol, hein? Foi. Ele é bom jogador. Ele vai, de centroavante ele tá aparecendo sempre. Gol de cabeça, pelo norte. Ou de segundo atacante, né? Ou ele vai de centroavante ou ele vai de segundo atacante. Eu acho que são as duas funções que ele exerce melhor e a gente tá vendo alguns gols dele aí, jogando no futebol da Inglaterra, jogador de seleção da Inglaterra, jogador de Copa do Mundo. Eu acho que ele chega para ajudar. Eu não gosto muito dessa palavra de ajudar o Corinthians, né? Porque o Corinthians precisa de jogador para jogar. E eu acho que ele vai chegar em condições de jogar. Ele é um jogador que, tendo chance de atuar como titular, ele não vai perder essa oportunidade. Então, ele pode jogar um pouco mais adiantado, pode jogar como 8,5, pode vir um pouco mais de trás com a bola dominada, sendo do lado, sendo por dentro. Ele dá múltiplas possibilidades de utilização para o Dorival Júnior, técnico do Corinthians, que vive pedindo jogador, reforço, que precisa de jogador bom, que precisa e tal. Está ganhando aí um jogador que pode ser aquele que signifique um reforço enorme para o Corinthians, né? Olha lá, vestia 10 no UFC Seul. Tetra, eu só te digo uma coisa. Nosso grandíssimo Fabrício da Fiel empolgou. Comprou a camisa do Corinthians e já mandou colocar Lingard atrás. O nome do novo jogador Qual a camisa que ele vai jogar? O número? Aí é que tá o negócio. O número é um charme. 77. Puxa. O ano da quebra do longo tabu dos 23 anos na fila. Eu tô como igual o Fabrício, né? Eu tô também empolgado, assim. O cara tem currículo, gente. O cara jogou Copa do Mundo, titular na Copa. Ah, mas foi lá em 2018. Pô, tem uns reforços aí que tá chegando no Brasil aí que eu vejo um montão de gente. Olha, se reforçou, melhorou. Aqui no Rio mesmo, o Vasco, o Fluminense, contratou alguns jogadores que, para a maioria, desconhecidos. E eu vi assim, pô, melhorou, deu mais opção pro treinador. Ah, olha, o elenco é melhor do que o do ano. Falando pra você mesmo, tá, seu Pascoal? Você falou isso aí. Se reforçaram, tá com o elenco melhor, agora tem mais opção. O Fluminense tá melhor agora mesmo. Contrata um cara que jogou Copa do Mundo, o cara jogou Copa do Mundo, o cara jogou no Manchester, jogou claro, a carreira dele toda aí, 33 anos, idade boa ainda. Tá magrinho, tá não? Fininho. Ele é magrinho. Aí, tá fininho. Cara, por que não pensar que pode ser sim esse reforço? Por que essa desconfiança toda? Calma. Ah, tá bom, quero ver jogar. A gente quer ver jogar todos os jogadores. Todo mundo que chega, a gente quer ver jogar. Às vezes encaixa, às vezes não encaixa. O Gerson foi uma ótima contratação para o Cruzeiro, já encaixou, tá arrebentando, e por isso foi uma péssima contratação? Não. Pô, o custo-benefício, o Corinthians é cheio de problema, consegue trazer um cara com 33 anos, ainda pode ainda rodar aí, jogar aí, tem fisicamente condição para jogar. Ele tá com essa gana, porque ele tá vindo para um gigante, tá vindo para um time que tem uma torcida apaixonada, que empurra o time. Se ele sentir aquela presença do torcedor corintiano na Neoquímica Arena, o time do Corinthians, os 11 titulares é arrumadinho. Ele tem uma brecha para jogar, o Roberto tá machucado aí. Não tá indo. Jogar ele e o Memphis ali na frente, os dois, com movimentação, um time bem arrumadinho, o cara tem técnica. Então eu dou um voto de confiança, eu acredito. Pode ser esse reforço aí que o Dorival precisa. Olha lá, é ataque de Manchester United. Memphis Depay e o Jesse Lingard. Você quer dar uma olhadinha nos números mais recentes do Lingard lá no UFC Seul? Aliás, o nosso Felipe Silvani, competentíssimo jornalista aqui da ESPN, esteve na Coreia há pouco tempo e disse que o cartaz do Lingard lá era muito positivo, era muito bom, o pessoal gostava dele. Olha lá, foram 67 jogos lá na Coreia do Sul, 60 como titular, 90% das partidas, atuando 77,2 minutos por partida em média, fez 19 gols e deu 10 assistências, contribuiu com 29 gols em 67 jogos.
Tá bom, Pascoal. Gol nem tanto, mas a contribuição de assistência sim, né? Então mostra que ele pode ajudar o Corinthians nesses aspectos que o Zinho falou. Né? Não tá tendo um centroavante, um jogador que faz a diferença, o estilo de jogo do Corinthians. O Yuri tá pra voltar, né? Depende muito do Yuri Alberto. Eu acho que ele pode ser esse jogador, esse substituto aí pro Yuri Alberto, para criar essa possibilidade ofensiva. E é claro que vai criar também todo aquele frisson na torcida do Corinthians, né? Sim. Porque... Uma atração também, né? Se eu pudesse, se eu fosse dirigente do Corinthians, eu ia botar o Lingard para jogar na Arena. Na Neoquímica Arena. O primeiro jogo na Neoquímica Arena. Estreia em casa. Para criar pra torcida, entendeu? Tem Corinthians e Curitiba Vai semana que vem. ficar no banco, assim, 5, 6 jogos pra entrar só depois? Tem que ir devagar, viu, Teto? Tem que ir devagar. Aí é uma coisa... Tem que dar uns 15 jogos dele entrando durante pra ele começar o primeiro. Eu falei isso. Vocês escutaram eu falar isso, não? Vocês escutaram eu falar isso? Porque às vezes eu falo... Do Arias você falou. Do Arias você falou. Do Arias, sim. Aliás, o time do Palmeiras tá encaixado. O Tetra anteontem... Eu não tô falando do Lingard. Vocês estão misturando o Arias com o Lingard. O Tetra anteontem te matou, né? O quê? Falou, não é você que diz que jogador bom tem que jogar? Desde que o time não esteja encaixado. O time tá arrumado. Desde que não existia antigamente. Desde que vai jogar. Jogador bom, bota pra jogar. Bota pra jogar. Agora, o Lingard tem que entrar numa situação... Foi a primeira vez que eu vi o Pascoal sem ter o que falar. O Pascoal ficou sem ter o que falar. 50 anos de janela, não sabia o que dizer. Eu acho muito legal vocês colocarem palavras para os outros que os outros não usaram, que vocês usam. Zinho, não tem problema nenhum. Você pode perguntar, eu estou aqui tentando responder. Né? Às vezes não consigo responder tudo. Não saía nada. Eu não tenho esse negócio de papapá. Eu respondo. É um cara que já tem seus 30 e tantos anos, europeu, não tem mais nada para buscar em termos de objetivo na vida, tava jogando 2 anos no futebol coreano. Se vier pra quebrar, eu acho que não vai render, tá ligado? Porque uma coisa a gente fala, o Emerson Sheik, o cara quebrava, Ronaldo quebrava, mas esses caras ainda tinham comprometimento aqui, sabe? Ainda eram caras que tinham uma ambição de fazer alguma coisa, de provar alguma coisa. Agora o Lingard, cara, é igual o Depay, mano. Anda, velho, anda. A maioria dos jogos do Depay, se a gente pegar aqui na relação, por mais que ele tenha sido protagonista na final da Copa do Brasil, ali naquela reta final... Mas é um cara que hoje ele tem muito mais comprometimento com a seleção holandesa do que com o Corinthians. E basta ver dentro do Campeonato Paulista, principalmente na ausência do Yuri Alberto, era ele que deveria ter batido no peito e chamado a responsabilidade. Não chamou também. E o Lingard, De Paula, tem gente ainda até falando, ele treinou já com bola, não sei o quê. Gente, ele não joga desde novembro, mano. Desde novembro, então não acho que ele vai estrear tão rápido não, hein. Vamos aguardar, né, seu Bento? Então é um cara muita expectativa, né? Muita gente aí que pesquisou a respeito do Lingard fala que ele joga isso, joga aquilo, na tal posição, não sei o quê. Cara, preciso ver o cara jogar, sabe? Esses comentaristas de oportunidade aí, que viram 3 joguinhos do cara, já acha que ele joga aqui, joga ali, que não sei o quê. Eu espero que ele jogue e entre bem. O Yuri Alberto, seu Bento, e o Caio César estão lesionados aí, já estão treinando também, já com bola, né? Estão se recuperando. Essa parada aí que o Corinthians vai ter, lamentavelmente, vai servir para que esses jogadores que estão lesionados comecem a retornar. Então o Yuri já está treinando com bola, Caio César também está treinando com bola, Matheus Pereira já voltou a campo também para fazer aquela corridinha, aquela brincadeirinha mais tranquila. Então eu acho, mano, que quando o Corinthians retornar diante do Curitiba, quarta-feira que vem, né, contra o Curitiba na Neoquímica Arena, não sei se o Yuri vai estar à disposição, nem o Caio César, nem o Matheus Pereira. Mas que a recuperação vai estar bastante adiantada, principalmente pro clássico contra o Santos no domingo na Vila Belmiro, ela vai estar bem adiantada, viu, mano? Tanto do Yuri quanto do Caio César. E o De Paulo, o Corinthians ele tem uma sequência de jogos aí que eu acho que é interessante, tomara que esses 2 jogadores eles voltem mesmo. Porque, cara, o Corinthians ele pega o Curitiba em casa e depois são 2 jogos aí que, por mais que sejam fora, eu acho que dá pro Corinthians buscar pontos, inclusive até a vitória. Que é o caso do Santos e da Chapecoense também, cara. Então, eu acho que dentro dessa sequência de jogos do Corinthians aí, se o Corinthians voltar com força máxima, tomara que volte, o Corinthians ele tem uma grande possibilidade de fazer até 9 pontos aí. Tomara. Pois é, e precisa, né? O Corinthians começou bem o Campeonato Brasileiro, né? Aliás, o momento do Corinthians é bom, em que pese ter sido eliminado pelo Novo Horizontino aí,
O Corinthians tá bem, tá brigando lá em cima. O Dorival agora tem tempo pra trabalhar. A contratação chegou. Vamos ver o Zaca também, né? Estamos na expectativa de ver o Zaca. Eu quero ver o Zaca em campo. Né? O Vai Zaca jogar agora, De Paula? Toda vez que eu olho o Zaca, mano, treinando, ele tá lá naquele trotezinho maroto. É grande Zaca. Mano, o Zaca é só do trotezinho maroto. Tá ligado? Vai nada. Lá no aquecimento. Mas, ô De Paula, se a gente analisar, claro, eu não tô aqui querendo ser, talvez, aí o profeta. Mas o Zico também não era aquele cara de arrancada, não. É top 8. Zico é possível. Não. Quem corre a bola, irmão. Quem corre a bola. Então é isso, muitas informações. Ontem eu não postei o Energia 97 no horário que eu sempre posto aqui, porque eu tive alguns problemas pessoais, né? Pra quem não sabe, meu pai tem um AVC faz, eu acho que uns 15 dias, mais ou menos. E ontem eu tive que fazer alguns procedimentos com ele, urgente, então. Mas o que importa é que eu tô aqui fazendo um cortezinho pra vocês. Bastante informação. Esse do Dele Alli não é oficial, não, o Corinthians tá sondando. É um nome que tá sem clube, jogador que tá sem clube. Então, ele tem quantos anos? Puxei aqui no Transfermarkt, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, pra gente poder enxergar melhor, né? Ele tem 29 anos, cara. Idade excelente, mas tem que ver também se o cara gostaria de jogar no Brasil, né? No Corinthians. Não sei se ele gostaria de fazer o mesmo movimento do Memphis, do Lingard, mas é um jogador que eu aceitaria fácil, porém, tem um problema. Ele é meia ofensivo. Ele joga na posição do Garro, na posição que veio pra jogar o Zaccaria Labiade, é a posição talvez o Lingard, o Breno Bidon também faz aquela posição, claro, o Bidon pode jogar mais recuado, o Lingard pouco para a esquerda, só que vendo aqui as posições que ele joga, meia ele pode jogar até aberto pela esquerda, só que eu acho que ele é muito lento para jogar ali, cara, ele nunca foi um jogador veloz e tal, ele pode jogar até como segundo volante, meia central ali, mais ou menos um segundo volante, né, é um jogador aí inglês, com segunda nacionalidade da Nigéria, vamos ver aqui os clubes que ele passou, cara, eu lembro dele no Tottenham, 2014 ali, MK Dons, eu lembro aqui a partir de 2014, 2015, Tottenham. Quem nunca jogou com o Dele Alli no videogame? O cara era muito bom, cara, muito bom. Depois ele voltou aqui pro MK Dons em 2015, voltou pro Tottenham. Aqui ele ficou uns 7 anos no Tottenham, né, mais ou menos, né? 7. Daí ele vai pro Everton. Aqui no Everton eu ainda lembro dele. Daqui pra cá eu não acompanhei mais não, cara. Ele foi pra Turquia, no Besiktas. Aí ele voltou pro Everton. 19 de 2025, ele ficou sem clube. Caramba, ele foi acertar com um clube novo lá no mês 9, cara. Ficou muito tempo sem clube. Sei lá, mas, né? Se for um jogador barato na faixa do Lingard, que vai ser 700 mil reais mensais, eu aceitaria, só ver a questão, né, de como que ele jogaria no meio e tal. E você aprovaria a chegada do Dele Alli do Corinthians? Você conhece o Dele Alli? Eu acho que tem alguns aqui que nem sabem quem é o Dele Alli, mas não tem problema. Então é isso, Ranieri voltando, Yuri voltando, Caio César voltando, Matheus Pereira ainda não há notícia se ele volta ou não na quarta-feira que vem, mas é isso aí. Deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. A gente posta vídeo aqui todos os dias pra fiel torcida. Então até o próximo, tchau. Valeu, é nóis.